Olá, seja muito bem-vindo ao método Yoga Postural Moderno. Eu estou muito feliz por estar aqui, receber sua confiança e poder compartilhar um conjunto de técnicas e conceitos que mudou a minha vida para melhor algumas décadas atrás. Eu tenho certeza que você, se propondo a estudar comigo por pelo menos 12 meses, conseguirá produzir em sua vida um tipo de ressignificação existencial que levará você a patamares evolutivos nunca antes imaginados. Haja vista que o yoga é uma filosofia voltada ao autoconhecimento e aqui no curso você vai aprender como produzir esse autoconhecimento e desfrutá-lo na prática, que é o mais importante. Então, começamos a primeira aula compreendendo o que é o yoga, o termo yoga, de onde ele veio, sua história e para que serve essa prática. Bom, começamos definindo a palavra yoga. Há muitas traduções nos livros aqui no Brasil que entendem yoga como sendo aquilo que une, integra ou afina, ou seja, traduzem a palavra yoga como sendo união. É uma meia-verdade isso, porque há um termo sânscrito chamado yud, yud significa unir, integrar, e a palavra yoga seria fruto desse termo. Contudo, para união, né, literalmente união, já temos uma palavra sânscrita que é Samyoga. Lembrando que o yoga é fruto da cultura sânscrita. Agora, qual seria, portanto, a tradução mais adequada da palavra yoga? Adequação. Assim você não esquece. A tradução mais adequada é adequação. Por que adequação? Porque a prática do yoga tem por princípio produzir a adequação entre o corpo, a mente e as emoções. Então, tudo que a gente for fazer no yoga, suas técnicas, exercícios, conceitos, estudos, tudo visa adequar o corpo, a mente e as emoções. Integrar e afinar. Talvez daí uma certa confusão em traduzir a palavra yoga como união, porque se adequa, afina, une aquilo que está separado. E essa é uma pergunta importante, porque para a gente unir alguma coisa, primeiro precisamos saber em que momento essa coisa se separou, ou onde está a separação. Então, o yoga, como técnica, vai sugerir a você um caminho voltado ao autoconhecimento, onde, através do autoestudo, da autoinvestigação, percebendo as vulnerabilidades que contaminam o corpo físico, mental e emocional, você vai desenvolvendo ferramentas e estratégias para converter fraqueza em fortaleza. Ou seja, para vencer as suas vulnerabilidades, para superar aquilo que te é pequeno. É essa a proposta central do yoga. Então, o yoga, como um exercício adequado de promoção ao autoconhecimento, ele vai nascer a partir de um texto filosófico chamado Yoga Sutras. Esse texto foi redigido por um sábio chamado Patanjali. Patanjali, ele era de família bramânica. Alguns estudiosos acreditam que Patanjali não era um indivíduo, mas o nome de um movimento filosófico, de um círculo de pessoas que debatiam determinados temas que já estavam sendo discutidos, debatidos há muito tempo. Os Yoga Sutras, ele é, para a visão de Patanjali, o final de um discurso que começou há milênios, a partir de um texto chamado Sankhya. Sankhya é um tratado filosófico muito antigo da Índia, tem mais de 4.000 anos. E alguns milênios à frente, há cerca de 2.300, 2.400 anos, o final desse discurso, que começa com Sankhya, produziu a obra Yoga Sutras. Então, o marco zero, né, o ponto de partida histórico do yoga, pelo menos dentro daquilo que a literatura apresenta para a gente, é os Yoga Sutras. É claro que quando observamos a história do yoga, a gente vai encontrar uma série de mistérios, porque a historiografia yogi ela é encoberta de problemas, porque a gente não sabe exatamente em que momento da história o yoga aconteceu, em que parte da região onde hoje chamamos de Índia ou de outros países que são ali próximos à Índia, o yoga realmente tenha nascido. Há muitas teorias sobre isso, há 5 grandes teorias, mas a teoria mais aceita, que é inclusive aquela que define grande parte das escolas de yoga no mundo hoje, é a apresentada pelos Yoga Sutras há cerca de 2.300, 2.400 anos. Contudo, como os Yoga Sutras, ele é tido como o yoga doutrinário ou o yoga clássico, para alguma coisa se transformar,
clássica, ela tem que ter uma história, né? Essa história, portanto, era um tipo de discurso que existia dentro dos núcleos filosóficos da Índia, onde havia ali uma espécie de yoga embrionário. O yoga não existia ainda como técnica, né? Repito, a técnica ela acontece a partir dos Yoga Sutras há 2.300, 2.400 anos. Mas esse yoga embrionário, esse yoga pré-clássico, esse yoga antigo, realmente ele não tem uma marcação na história indiana, não se sabe. Dentro dessas teorias, algumas já caíram por terra devido a descobertas recentes da arqueologia, né? Temos, por exemplo, a teoria de que os arianos, alguns milênios atrás, ao invadirem a Índia, a noroeste, por que a noroeste, né? Se você pegar o mapa da Índia, ele é um subcontinente. E ele está separado do resto da Ásia pela Cordilheira dos Himalaias. Então, os Himalaias é uma espécie de barreira, de paredão ali, de fortaleza que impede de ter um acesso fácil, por exemplo, da China com a Índia. Então, mas há uma região ali a noroeste, que é inclusive uma das rotas mais antigas de comércio do mundo, que conecta a Índia. Aí vai subindo, vai ter o Nepal, vai ter o Tibete, vai ter mais acima a China. E talvez por aquela região, esses arianos, que eram os povos antigos europeus, ao invadirem a Índia e subjugando a cultura local, deixaram ali resquícios de um movimento que poderia ser chamado de yoga mais à frente. Entendendo que as culturas bárbaras europeias eram culturas nômades, né? E por serem culturas nômades, eram culturas guerreiras. E os povos que existiam nessa região a noroeste da Índia eram povos pacíficos, ou seja, eram povos que se instalavam, aí ele tinha agricultura, tinha urbanização, tinha toda uma organização social onde não havia necessidade de ter ali uma espécie de força armada de proteção ou defesa. Acredita-se que por conta dessa debilidade, né, bélica, digamos assim, os povos que existiam ali foram dizimados pelos arianos que invadiram. Essa era uma teoria que já caiu por terra. Não acredita-se que tenha acontecido isso por conta de alguns tratados históricos que vão sendo encontrados mais à frente pela arqueologia, que mostra talvez uma outra realidade naquela região. Por exemplo, há um registro arqueológico que é relativamente recente, ele foi descoberto há poucas décadas, né, de que a noroeste da Índia existiam ali duas grandes civilizações, que eram os Drávidas e os Harapianos, os Dravídicos e os Harapas, né? E é curioso porque essas culturas existiram há mais de 5.000 anos. E um detalhe, há mais de 5.000 anos, a Europa ainda não existia. Os europeus primitivos ainda viviam em cavernas, ou os mais desenvolvidos em palafitas. Contudo, os Harapas e os Drávidas já possuíam cidades com urbanização completa, ruas e pedras, construções com 2 ou 3 andares, banheiros dentro das residências. E os arqueólogos encontraram grandes construções, uma espécie de ginásio de esportes, né? Onde os primitivos daquela época viviam ali, se encontravam ali para celebrar a vida através da arte e da cultura. E eles encontraram inscrições nas pedras que remetem a práticas meditativas, a exercícios que são desenvolvidos no yoga contemporâneo, mas, claro, não encontraram ali nenhum tipo de técnica pronta ou de registro literário, alguma coisa que apresentasse um movimento, né, cultural que fosse ali a prática do yoga. Mas acredita-se que nessa região o yoga embrionário tenha se desenvolvido, o yoga pré-clássico tenha se desenvolvido, né? Há também uma teoria de que o yoga tenha nascido dos ritos bramânicos e beberagem do soma, lembrando que os brahmanes, eles incorporam a alta casta sacerdotal da Índia. A Índia, ela é dividida por castas sociais, e a mais alta casta, que é a casta bramânica, que detém o poder político, econômico e religioso, desenvolveram um tipo de rito utilizando-se do soma. O soma é um arbusto que nasce à margem do rio Ganges, e esse arbusto ele tem uma seiva que era preparada dentro de um ritual específico, onde os brahmanes, ao utilizarem esse soma, eles produziam ali
aforismos, estados mediúnicos ou meditativos, que muito provavelmente foram os primórdios daquilo que foi sendo chamado mais à frente na Índia de Vedas, ou de conhecimento. Os Vedas talvez tenha nascido desse movimento bramânico aí, né? Inclusive, há uma religião, uma prática espiritual, né, hindu, muito conhecida, que é o Vedanta, e a palavra Vedanta significa o final dos Vedas, o final desse conhecimento, desses aforismos, dessas revelações, né? E a gente vai estudar um pouco isso na parte filosófica quando entrarmos mais à frente. E talvez os princípios literários do yoga tenha surgido dentro dessas práticas bramânicas. Mas outras teorias realmente já caíram por terra, como, por exemplo, o yoga tenha nascido na Atlântida, né? Inclusive, foi uma teoria levantada por um autor brasileiro na década de 1960, o general Caio Miranda, que escreveu muitos livros sobre isso. E são livros importantes, porque ele foi o autor brasileiro que mais escreveu sobre yoga. Tem, inclusive, livros dele traduzidos em outros idiomas, livros que foram considerados best-sellers na Europa. Mas essa teoria de que o yoga tenha nascido na civilização atlântida, ela não condiz com a realidade historiográfica ou arqueológica que, pelo menos, a gente tem como ali algum parâmetro dentro da tradição, tá? Então, assim, em termos historiográficos, a gente realmente pode situar o yoga comprovadamente há cerca de 2.300, 2.400 anos, há um lapso aí de 100 anos nesse período, né? Através deste texto chamado Yoga Sutras, tá? Então, se a gente já compreendeu o termo yoga como sendo a técnica e a palavra, né, traduzida como sendo a adequação que promove o equilíbrio, a unidade entre corpo, mente e emoções e como resultado o autoconhecimento por excelência, como é que chegamos a esse entendimento? Independente da tradição de yoga que se pratica, da escola, do método, né? É porque esse texto que foi escrito há 2.300 anos, Yoga Sutras, Sutra significa linha de raciocínio, não cabe interpretação, você precisa compreender o ensinamento nessa linha de raciocínio, praticá-la. Um sutra ele não pode ser interpretativo, e os Yoga Sutras também, ele não tem uma característica lacônica, não são aforismos, como a gente encontra algumas traduções do yoga, né? Como sendo aforismos do yoga, porque o aforismo ele é isolado, ele é lacônico, você lê um verso e o verso já ali apresenta o entendimento daquela informação que o autor quer traduzir, né? Mas os sutras não é assim. Assim como qualquer sutra, qualquer linha de raciocínio, e é uma estrutura literária que a gente não tem na língua portuguesa, na verdade nas línguas ocidentais, né? É uma outra estrutura gramatical, é uma outra estrutura literária e tem uma outra forma de ler e interpretar aquilo. Então, como é que a gente lê os sutras, né? Como ele é feito na forma de versos, que é um pouco parecido com a Bíblia, mas a Bíblia ela vai ter também, como são é a junção de vários livros diferentes, né? Você vai lendo os versículos para compreender uma linha de pensamento. E o sutra é mais ou menos assim. Você vai ler um verso. Aí, se você compreendeu aquele verso, você parte para o verso seguinte. Se você não compreendeu, você tem que quebrar a cabeça nele, meditar, refletir, investigar os conceitos apresentados ali, até entender. Porque se você seguir a leitura sem compreender um ou dois versos, você perde a linha de raciocínio, você sai do sutra, né? Inclusive, na língua portuguesa, a palavra sutura vem de sutra, sutura de costura, né? Então tem que seguir essa linha de pensamento. E os sutras geralmente, todos os sutras geralmente são pequenos, são curtos, não são livros robustos, né? Que é justamente para a mensagem ser transmitida tal como ela é e sem interpretação. Por isso, a importância de compreender os conceitos. E a gente vai estar estudando os Yoga Sutras quando entrarmos no tema filosofia, tá? Então, neste texto ali, e eu estou me detendo um pouquinho nele para que você compreenda a proposta do yoga, né, em linhas gerais. Neste texto, Patanjali ele apresenta 4 capítulos. No primeiro capítulo, que ele chama de Samadhi Pada, Pada vem de parte, Samadhi de iluminação, Patanjali ele fala para você, olha, o yoga é isso, então saiba onde é que você está enfiando a mão. Você quer isso para você? E ele compara a ideia de Samadhi, da iluminação, como queimar as mãos ou queimar o corpo, né? Porque o conhecimento queima e a queimação e o fogo na tradição hindu, ele tem uma característica simbólica de libertação, de evolução e de crescimento, né? Então, neste primeiro capítulo, Samadhi, ele
apresenta ali como sendo a ideia do autoconhecimento por excelência na prática, como sendo a capacidade de desenvolver a sua lucidez a níveis extraordinários, como ter muito conhecimento sobre as coisas. Então, a gente pode traduzir a palavra samadhi, porque ela também tem muitas traduções diferentes, e a tradução mais usual é iluminação, e está correto isso, mas a iluminação proposta por Patanjali nos Yoga Sutras não é uma iluminação espiritual. Pode ser também, mas ela é uma iluminação intelectual, é uma iluminação mental. Ou seja, a ideia de autoconhecimento é conhecer a si mesmo em profundidade e vencer as suas vulnerabilidades físicas, mentais e emocionais para que você evolua como um ser humano. Então, a proposta de Patanjali nos Yoga Sutras, já no primeiro capítulo, é dizer que a prática levará você a um estado expandido de consciência capaz de libertar você daqueles estados inferiores de existência, que no yoga é chamado de Kaivalya. Kaivalya está lá no último capítulo, né? Samadhi é a meta, a iluminação. Kaivalya é o objetivo final, porque uma vez iluminado, você naturalmente é remetido ao estado de libertação. Libertação das ilusões, libertação daquele tipo de mente que está em devaneio, produzindo sofrimento demasiado, né? Libertação de estados angustiantes da existência. Mas a libertação proposta aqui por Patanjali, lá no capítulo final, no Kaivalya Pada, Kaivalya, inclusive é um termo utilizado no Sankhya, que é um tratado filosófico muito antigo que inspirou os Yoga Sutras. Eu vou falar sobre ele ao entrarmos sobre o tema filosofia, né? Mas Kaivalya, na visão naturalista, sugere exatamente libertação das ilusões que contaminam a mente. Mas há um sinônimo para essa palavra utilizado nas escolas espiritualistas da Índia, que é chamado moksha. Moksha e kaivalya são sinônimos. Moksha já é uma libertação espiritual, né? Já é uma transcendência, né? Uma visão que sai do existencialismo e do materialismo. Então, essa é uma visão espiritualista, que não é a visão ao qual nós, no yoga postural moderno, vamos estudar. A gente tem uma conexão mais naturalista com o Sankhya, que foi esse tratado filosófico que influenciou a produção, digamos assim, dos Yoga Sutras, né? Por que uma produção? Porque Patanjali, quando ele escreve esse texto, ele não confere a ele a autoria, ele cita. Então, se ele está citando outros discursos, outras discussões, outros debates, ele apenas organizou, sistematizou e produziu ali um tipo de obra que gerou a técnica yoga. Yoga aqui como uma técnica mesmo. É ali que aparece a palavra yoga como uma técnica voltada ao autoconhecimento. Portanto, os Yoga Sutras foi uma sistematização, uma codificação de técnicas que eram praticadas isoladamente. É como se ele abrisse uma gaveta e ele encontrasse naquela gaveta uma série de objetos metálicos e pequenos instrumentos que ele não sabe o que é, mas ele começa a montar aqueles pequenos objetos e ele percebe que aquilo é um relógio e bota o relógio para funcionar. Então, Patanjali fez mais ou menos isso. Ele sistematizou, ele uniu técnicas que eram treinadas, desenvolvidas, estudadas de maneiras, de formas isoladas, né? Dentro de uma metodologia que acelerava o processo evolutivo do ser humano. E essa metodologia ele deu o nome de Yoga. Então, já no capítulo 1, quando ele fala o que é a iluminação, e eu gosto de usar uma outra palavra, e eu vou usá-la muito aqui com vocês, justamente para não associar o termo samadhi com a prática religiosa ou prática espiritual, porque o termo samadhi é também utilizado no budismo, é também utilizado em outras linhas religiosas da Índia, mas para o yoga ele tem realmente uma conotação mais naturalista, mais técnica, sabe? Então eu gosto muito de utilizar a tradução vivificação, porque em samadhi você vivifica a sua existência, você transforma a sua vida em algo que vale a pena, em algo valoroso, em algo que te dá sentido existencial. Então essa vivificação, na minha visão, seria a tradução mais adequada do termo samadhi para o nosso idioma, para a língua portuguesa, tá? Já no capítulo 2, no sadhana pada, sadhana significa prática. Você que está fazendo sadhana, começando agora, fazendo a prática, se torna um sadhaka. Sadhaka é o praticante, é aquele que está treinando, é o neófito, é o leigo que está em contato com a prática.
E esse sadhana, Patanjali vai apresentar ali 8 componentes. Nesses 8 componentes, nós vamos ter a ética do yoga, nós vamos ter a ideia de postura firme e confortável, nós vamos ter o treinamento mental para controlar a força do pensamento e também a respiração, na visão do yoga mais moderno. Vamos ter exercícios de controle dos sentidos ou recolhimento sensorial, para que você possa desenvolver a técnica seguinte, que é atenção plena, foco, concentração, algo próximo ao conceito mindfulness, utilizado no Ocidente, para então entrar em meditação, que para Patanjali, lá nos Yoga Sutras, é a prática de si mesmo, é o exercício do seu eu mais autêntico que se manifesta no mundo. Então, quando esse eu verdadeiro, aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo, se manifesta, para Patanjali você está em meditação, em dhyana. Então, no último anga, a última parte, é a ideia de samadhi. Observando toda a metodologia de treinamento, você produz a vivificação, o autoconhecimento por excelência. No capítulo 3, no Vibhupada, Vibhuta que significa resultados, Patanjali fala o que é que você faz, né, com isso, ou melhor, não só o que você faz como via, como instrumento, mas o que isso produz na sua vida, quais são os seus ganhos, seus efeitos, né? Aí ele vai falar sobre a melhora da cognição, melhora das faculdades físicas como um todo, mentais, intelectuais, vai falar também um pouco da espiritualidade, vai falar do valor do autoestudo, do esforço, da devoção. Ele vai entrar em nuances ali que a gente não desenvolve fisicamente através de técnicas corporais e respiratórias que são comuns nas escolas, academias, estudos de yoga moderno, né? Ele vai entrar um pouco mais fundo aí no aspecto subjetivo. Inclusive, nesse texto, nos Yoga Sutras, em nenhum momento ele faz referência a técnicas corporais. Ele fala de asana e pranayama. Asana, que é um termo que você vai aprender que significa técnica corporal, né? Mas que também lá no Sutra significa assento firme e confortável, ou pranayama, que para Patanjali significa controlar o pensamento, mas para o yoga moderno significa exercício respiratório. Você vai entender como é que a gente vai juntar o pensamento antigo da filosofia com o pensamento moderno enquanto técnica corporal, né? Então, ele não apresenta exercícios tais como fazemos hoje em dia nas academias. Ele vai apresentar ali realmente todo um corpo filosófico, né? E aí a gente vai trazer, obviamente, toda essa filosofia para dentro da prática moderna. Então, no capítulo dos resultados, ele vai dizer que você, como ser humano, vai evoluir muito. Meu antigo mestre dizia que um yogi compenetrado, um sadhaka, né, um praticante, ele consegue evoluir 1 milhão de anos em 10 anos. Ou seja, você, como ser humano, evolui 1 milhão de anos em uma década. A gente está falando aqui de evolução, né? Do processo evolutivo do ser humano como um todo, tá? E no último capítulo, como falei anteriormente, é o Kaivalyapada, que é o capítulo do recolhimento, do isolamento, da libertação. Tá? Então, assim, a gente percebe que o yoga, quando nasce há 2.300 anos, 2.300, 2.400 anos, né, ele traz essa proposta de autoconhecimento por excelência, de expansão da lucidez, da consciência, para promover uma vida que vale a pena, uma vida com sacralidade, com sentido. E é essa sacralidade existencial que eu quero ensinar você aqui no Yoga Postural Moderno, tá? Para que você seja não só um profissional de excelência, claro, mas antes disso, se aproprie da prática, se aproprie da filosofia, leve isso para a sua vida e percebe ali que houve melhoras significativas em todos os sentidos, né? Nos estudos, nos relacionamentos, no trabalho, na vida como um todo. Você vai perceber que o yoga vai entrando e vai melhorando tudo aquilo que você se propõe a fazer, tá? Bom, então já entendemos o que é o yoga, definindo o yoga, já entendemos mais ou menos aí onde é que ele surgiu, porque eu digo mais ou menos. Como eu falei, né, a historiografia do yoga é encoberta de mistérios, de segredos. Realmente a gente não tem, de maneira palpável, dentro da arqueologia, um marco zero. Não, o yoga, mesmo o yoga embrionário, nasceu aqui com essa proposta. Não existe isso. São muitas teorias diferentes. Inclusive, que pode ter nascido até fora da Índia, na região onde hoje chamamos de Caxemira, Paquistão ou Afeganistão, né? Não se sabe. E sobre esse ponto é curioso porque as poucas descobertas que a arqueologia conseguiu
foi devido a escavações que agora são proibidas, por conta dos muçulmanos, né, da cultura islâmica ter dominado grande parte daqueles países ali do Oriente Médio. Então, os arqueólogos foram expulsos de lá. Eles não conseguem continuar o seu trabalho de investigação e pesquisa. Inclusive, infelizmente, né? Infelizmente, isso é terrível. Inúmeros sítios arqueológicos foram destruídos pelos islâmicos, né? Enfim, então, o que se descobriu até agora, ok, está lá registrado, mas há muito mais que poderia ser descoberto, inclusive nas próprias escavações que encontraram as civilizações dos Haráparas e dos Dravídicos, né, se eles continuassem escavando e encontraram muito mais coisa ali. Talvez realmente referências mais exatas sobre o surgimento do yoga. Então, sobre esse tema histórico, o que eu posso afirmar categoricamente é que o yoga doutrinário, o yoga literário, o yoga filosófico, ele nasce a partir dos Yoga Sutras. Essa é a teoria mais aceita em todos os colegiados, em todas as escolas de yoga no mundo, tá? E é daí que a gente parte os nossos estudos, a nossa observação, a nossa prática. O que vem antes, o yoga pré-clássico, o yoga embrionário, realmente existiu alguma coisa, mas a gente não sabe direito o que é. Há outros textos que fazem referências a isso. Há um outro texto chamado Bhagavad Gita, traduzido é O Canto do Senhor. É um texto devocional, é um texto religioso. E o yoga aparece ali também, não como uma técnica propriamente dita, mas como um termo, uma ferramenta, algo que os personagens da obra, né, vão apresentando dentro do discurso, né? A Bhagavad Gita é um tratado de guerra, na verdade, né? Fala sobre duas culturas, que eram os Pandavas e os Kauravas, que lutavam por Hastinapura. Hastinapura, traduzido é a cidade dos elefantes, que ficava também no oeste da Índia. E ali conta a saga que Krishna que é um avatar de Vishnu, Krishna é um deus. Avatar é um pedaço, aquilo que é enviado. E Vishnu é um dos três deuses da Trimurti hindu que vive no Sol. A Trimurti, que significa triângulo, é um pouco parecida com a nossa ideia ocidental de trindade. Temos Brahma, que é o criador, o princípio de tudo, Deus criador, Vishnu, que é o Deus manutenciador, o gerente do universo, digamos assim, aquele que mantém a harmonia natural das coisas. Vishnu vive no Sol, o Sol, portanto, é o que alimenta a vida na Terra. E temos Shiva, que é o Deus destruidor, aquele que fecha um ciclo, renova um ciclo, que dá um desfecho à vida. Representando nessa Trimurti tudo aquilo que está presente na vida. Ou seja, toda forma de vida, sem exceção, nasce, se desenvolve e morre. Nasce, vive e morre. Então, esse triângulo, né, da existência está presente dentro do panteão religioso hindu. E a Gita fala sobre Krishna, né, que é esse avatar de Vishnu, que se apresenta como um deus a Arjuna. O príncipe guerreiro Arjuna, ele começa a questionar sobre se ele deve ou não lutar no campo de batalha, e Krishna o convence que sim. A gente vai estudar um pouco isso ao entrarmos na filosofia yoga, para que vocês compreendam os três principais textos que estão relacionados ao yoga, que é os Yoga Sutras, é o principal. Esse realmente a gente vai se debruçar nele para compreender as técnicas ali, os conceitos, e os outros dois textos relacionados, que é a Bhagavad Gita, que é este, o Canto do Senhor, e um texto mais recente, que foi redigido há cerca de 600 anos por um sábio chamado Satmarama, um texto chamado de Hatha Yoga Pradipika. Pradipika significa luz. Luz sobre Hatha Yoga. Hatha Yoga, que é a escola de yoga mais praticada no mundo, a mais divulgada, a mais disseminada. Então a gente vai entender ali esse yoga também embrionário do Hatha Yoga, que começa a ser ali apresentado na Hatha Yoga Pradipika, que é um texto que fala sobre posturas para meditação, exercícios respiratórios, como manipular as energias do corpo, como purificar o organismo através de técnicas de limpeza. Inclusive, uma curiosidade, acredito que vocês saibam disso, os indianos, eles, na tradição, foram os primeiros a desenvolver protocolos de higienização, escovação de dentes, dos orifícios, banho, a maneira como se limpa o corpo, dentro e fora, né?
E há um texto chamado Shatkarma, que vocês terão acesso a ele, que significa 6 purificadores. Quando a gente entrar no módulo sobre Shatkarma, vocês vão receber esse texto também junto com uma aula, né, a respeito. Enfim, então percebam que o yoga postural moderno, uma palavra sugere, não é uma leitura apenas do yoga contemporâneo, né? Desse tipo de yoga que fazemos hoje em dia nos parques, nos estúdios, escolas, academias, né? Caracterizado essencialmente por técnicas corporais, que são os exercícios, né? Que promovem alta performance física, desenvolvendo força, flexibilidade, resistência, equilíbrio, tônus e uma série de outras qualidades físicas, né? Aliadas aos exercícios respiratórios, que incrementam a vitalidade, reeducam o sistema respiratório e expandem a nossa capacidade pulmonar, né? Isso pertence realmente a um yoga mais recente e a gente vai estudar muito isso. Mas a proposta do yoga postural moderno é unir o antigo com o moderno, a filosofia apresentada nos textos, né, dentro daquilo que a literatura nos oferta como conhecimento, às descobertas recentes de personagens que a gente vai estar estudando também sobre o yoga postural moderno, tá? Bom, já compreendemos origem, já compreendemos aí para que serve esse yoga doutrinário. Agora a gente vê um pouquinho aqui na frente, na história, né? Há cerca de 150 anos. Bom, esse yoga que nós desenvolvemos hoje, né? Ele, como vocês perceberam, não é tão antigo assim. Ele não está presente na literatura mais antiga. Você não vai encontrar séries de exercícios corporais, tipos de técnicas respiratórias em textos milenários. Os textos milenares nos apresentam o yoga como filosofia, tá? Então, em que momento entra essas técnicas na história do yoga? Né? Há pouco mais de 100 anos. Em um momento muito crucial da Índia. Vocês sabem que a Índia foi muito provavelmente a cultura, né? A nação, o povo, o país que mais sofreu invasões ao longo da sua história. E o povo que mais invadiu a Índia durante toda a história milenar dela foram os povos islâmicos e os povos bárbaros da Europa, né? A gente não sabe exatamente quem que invadiu mais, mas os islâmicos, que é algo mais recente, que vem de 800 anos para cá, e os povos bárbaros da Europa antiga, que já é além de 1000 anos, né? Invadiam muito aquele território, porque é uma região realmente muito rica, né? Muito rica mesmo. Mas, no período moderno, o último povo que colonizou a Índia ali foi o povo britânico, né? A coroa britânica permaneceu na Índia por quase 200 anos, né? E durante esse período, muito da cultura hindu foi subjugada pela cultura britânica. E aí, há cerca de 150 anos, que estava todo um movimento ali social, cultural, bélico, né? Para libertar a Índia do jugo britânico, para mandar os britânicos de volta para o Reino Unido, né? O yoga ele nasce nesse momento como um movimento. No primeiro momento não era pacífico, foi armado, mas no segundo momento foi sim pacífico de libertação da Índia do domínio britânico, né? Então, alguns mestres contemporâneos que eram ativistas nesse sentido de para realmente promover a libertação da Índia, foram desenvolvendo ali uma série de técnicas associadas a esse yoga mais antigo, a esse yoga mais filosófico, né? Eu vou citar aqui os 3 principais personagens que foram responsáveis pelo yoga que desenvolvemos hoje em dia no mundo, tá? O primeiro deles foi Swami Kuvalayananda. Swami Kuvalayananda, ele fundou em Lonavala, na Índia, o Kaivalyadharma Institute, que é um centro de pesquisa de yoga científico, de yoga mais técnico, que é, em linhas gerais, o método que a gente desenvolve aqui, né? O yoga postural moderno está intimamente embasado nesse sistema também. E Swami Kuvalayananda, ele estava sendo perseguido pelos britânicos e pelos brahmanes. Os brahmanes, que era a alta casta sacerdotal, estavam em conluio ali com os britânicos, porque por questões políticas, econômicas, sociais, os brahmanes apoiavam, né, não todos, claro, mas grande parte deles apoiavam a permanência britânica em solo hindu. Mas aí, Swami Kuvalayananda, ele, por estar sendo perseguido, ele encontra refúgio
dentro dos círculos militares indianos, dentro das escolas marciais indianas, da casta dos guerreiros, né? E lá ele vai, porque os guerreiros estavam realmente se mobilizando de maneira armada contra o domínio britânico, né? E ali ele vai ensinar o yoga filosófico, esse yoga antigo, para esses guerreiros, para esses militares. E ele percebe que os caras chegaram rapidamente ao samadhi, ao autoconhecimento, e ao kaivalya, que é a libertação das ilusões. E aquilo chamou a atenção dele porque os discípulos dele, mais antigos, que já estavam com ele há muito tempo, demoravam mais tempo para produzir samadhi e kaivalya. Então, qual foi o diferencial? O que acelerou o processo de evolução desses guerreiros, né? Ele percebeu que foi a atividade física, o treinamento físico. Então, ele começa a investigar exercícios corporais, técnicas corporais, de reforço da estrutura orgânica para que o corpo humano pudesse não só acelerar, mas suportar o impulso evolutivo até a meta, que é o estado de samadhi, né? E aí vai nascer aquilo que ele chama de 108 famílias de asanas. O número 108 está presente em todas as correntes culturais, filosóficas, religiosas da Índia. O número 108 é um número mágico para eles. Inclusive aquele mala, que é o colarzinho utilizado para meditação, que você conta, são 108 contas que tem nele. E quando a gente faz exercícios de repetição, né? Você fica ali numa cadência, a gente sempre repete o somatório, melhor, a quantidade de vezes onde o somatório apareça o número 9, porque 108 você separa, né? 8 mais 1 é 9. Para eles, o número 9 também é um número místico, um número muito forte, né? A gente vai estudar isso um pouco mais à frente lá na meditação, tá? Então, ele desenvolveu essas 108 famílias e asanas que realmente favorecem a meditação. É claro que ele também se inspirou na Hatha Yoga Pradipika, que apresenta ali alguns exercícios, alguns poucos exercícios para se sentar, posturas para meditação, e para dar um reforço da estrutura orgânica do indivíduo. Mas não era nada tão desenvolvido, era uma prática embrionária daquilo que seria considerado como yoga postural moderno, né? Não tinha ainda nada pré-definido. E aí, Kuvalayananda, ao desenvolver esse conjunto de exercícios em paralelo, ele cria também o conceito moderno de pranayama. Prana significa energia sutil, força, e na concepção, na cosmovisão indiana, o prana é uma energia latente que está em todo o universo e que gerencia a vida tal como a desfrutamos ou a percebemos. Há prana em tudo. Há prana no ar que respiramos, na água que bebemos, na comida que comemos, no sol que ilumina, nas plantas, na vida tal como ela é, né? E a palavra yama significa controlar e direcionar, ou capturar, modificar e direcionar, né? Então, para ele, pranayama, ele vai manter a ideia original proposta por Patanjali nos Yoga Sutras, como um exercício de canalização da força do pensamento, que a gente vai aprender mais à frente no curso, junto a exercícios respiratórios, para incrementar a vitalidade, para oxigenar ainda mais o corpo e o cérebro, né, para melhorar os aspectos funcionais do organismo. Então, ou seja, ele vai perceber que ao integrar o yoga antigo, filosofia, com esses exercícios, então ele realmente poderia acelerar o processo evolutivo dos alunos, e foi o que ele fez. Né? Então, e não só ele começou esse processo, mas ele continuou estudando os efeitos dos asanas. A gente vai entender aqui asana como técnica corporal, no yoga moderno. No yoga antigo, é o assento mental que precisa produzir firmeza e conforto, estabilidade e segurança. Então, une os dois conceitos, né? Então, ele vai unir esses dois princípios e ele vai investigar isso no gerenciamento, ou melhor, os efeitos desse tipo de treinamento no gerenciamento da saúde por toda a vida, até o final da vida dele. Inclusive, o Kaivaladama Institute em Lonavala, na Índia, é um centro de referência de prática yoga, de estudos científicos do yoga, e eu aconselho você no futuro, caso deseje ir à Índia estudar, procurar esse centro, se matricular lá e aprender um dos tantos cursos que eles têm na área do yoga, que são cursos excelentes, maravilhosos, vale muito a pena, tá? E aí vamos ter um segundo personagem nesse mesmo momento da história, entre 100 e 150 anos, chamado Swami Shivananda. Swami, assim como Swami Kubalananda, a palavra Swami significa monge. Então, é aquele que se dedica a uma vida sacralizada, a uma vida com disciplina.
uma vida que transcenda o existencialismo, o materialismo. E Swami Shivananda, ele é médico de formação, ele estuda medicina no Reino Unido, ele vem de uma família de aristocratas na Índia, muito dinheiro, e ele vai utilizar praticamente quase toda a fortuna dele para recuperar os templos ao norte da Índia, na região que hoje é chamada de a terra natal do yoga, ou a Meca do yoga, Rishikesh. Ele reforma os templos que foram destruídos pelos invasores, né? Vai restaurar, vai organizar centros de formação, centros de treinamento, escolas. Então, Rishikesh realmente tem uma quantidade de escolas de yoga impressionante. É muita gente fazendo yoga lá. São muitos centros de formação, né? Templos dedicados também a não só ao yoga, mas às deidades que são conectadas às tradições espiritualistas que se apropriaram do yoga, né? Eu não estou falando aqui apropriação de uma maneira pejorativa, se apropriaram e levaram para dentro de suas práticas aquilo que o yoga filosófico sugere lá na tradição mais antiga, né? Ou seja, é uma simbiose, uma espécie de mistura de filosofia com tradição religiosa que realmente não é separada na Índia, né? E Swami Shivananda, desculpe, Swami Shivananda, ele vai desenvolver um tipo de yoga que une a espiritualidade com o gerenciamento da saúde. Então, as técnicas do Shivananda Yoga têm uma característica mais terapêutica. Ele vai escrever centenas de livros sobre, inclusive centenas mesmo, escreveu muitos livros a respeito desse tipo de yoga voltado ao gerenciamento da saúde, né? Aliado, claro, a um caminho espiritual, a um treinamento de refinamento espiritual, tá? E cresce, obviamente, esse tipo de yoga, inclusive hoje é um dos mais praticados no mundo, né? Tem muitas escolas do yoga vedantino, o Vedanta, que é essa proposta espiritualista sugerida por Shivananda, né? Dentro do seu método. E vamos ter um terceiro personagem, que é Krishnamacharya. Krishnamacharya, ele é artista circense de formação, né? E ele é o primeiro que vai levar para o Reino Unido esse tipo de yoga físico de alta performance, mostrando para os britânicos que os hindus eram fortes, eram viris, eram resistentes, eram capazes de coisas que os britânicos não conseguiriam fazer fisicamente, né? E era uma maneira de mostrar a superioridade hindu, que era um movimento, né, de resgate da autoestima hindu, né? Justamente para fomentar no imaginário da população hindu esse sentimento de necessidade da libertação, né, dos domínios britânicos, né? E ele vai mostrar esse tipo de yoga de alta performance, né, no Reino Unido, e ele vai dar o nome de Vinyasa. Vinyasa Yoga, que vai dar origem ao Ashtanga Yoga. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. A palavra Vinyasa, ela pode ser traduzida ao pé da letra como prateleira. Por que prateleira, né? O que é que você faz numa prateleira, né? Prateleira é para colocar coisas, para você exibir, para você mostrar, para você acessar. Então, o Vinyasa Yoga era um yoga para ser exibido, era um yoga para ser mostrado, para ser demonstrado. É claro que dentro desse tipo de yoga também há elementos filosóficos, também há uma certa prática espiritual associada a ele, né? Porque para o povo hindu, ciência, filosofia e religião não se separam. É uma coisa só. Está integrado, um depende do outro. Né? Na nossa cultura também foi assim no passado. É algo um pouco recente que separou ciência, filosofia e religião aqui. Né? Para eles integram tudo isso. E Krishnamacharya, portanto, ele vai oferecer, vai desenvolver um conjunto de técnicas corporais através de sequências de exercícios, né, para produzir alta performance física mesmo, para produzir muita força, vitalidade, tônus, resistência. E aí, ele vai ter dois discípulos. Esses dois discípulos são parentes dele, um é cunhado e o outro é primo, se não me falha a memória. Patabi Joyce. Patabi Joyce, ele desenvolve o Ashtanga Yoga, que é hoje considerado por muitos um tipo de yoga extremo. Extremo porque se você não observar as regras gerais de execução, se você não tiver, inclusive, um biotipo específico poder praticar, você acaba sofrendo lesões muito sérias no seu corpo. As pessoas se machucam fazendo esse tipo de yoga se não prestar muita atenção nas recomendações da maneira como se deve executar as séries, né?
ele desenvolve esse tipo de treinamento e é muito forte hoje no mundo. O Ashtanga Yoga cresceu bastante, né? E ele vai ter um outro aluno também, que é o BKS Iyengar. Iyengar, que também fazia Hatha Yoga. E o Iyengar, ele desenvolve um tipo de yoga postural de ajuste do corpo, de alinhamento postural mesmo, né? Ele vai utilizar cadeiras, cintos, blocos, vários elementos, justamente para corrigir desvios posturais, para melhorar a mobilidade, recuperar determinadas patologias em termos de mobilidade física, né? E ele desenvolve esse tipo de yoga que recebe o nome dele, inclusive, a Iyengar Yoga, que é um yoga muito bom também, voltado mais para essa necessidade do alinhamento, do ajuste postural. Inclusive, esse tipo de treinamento de performance física influenciou o médico alemão Joseph Pilates, que criou o método Pilates durante a Segunda Grande Guerra, né, tendo os campos de batalha para ajudar a recuperar os soldados feridos na guerra, né? E ele vai se inspirar ali em muitos exercícios físicos e respiratórios do yoga. É bom fazer a ressalva aqui. Pilates e yoga são duas coisas totalmente diferentes. O médico dos Pilates, ele cria um método específico para reabilitação que utilizou ali elementos do yoga, não que foi yoga. Então, Pilates não é um tipo de yoga, é uma técnica totalmente diferente daquela que a gente desenvolve. Apenas o yoga ajudou a desenvolver o método, né? Assim como o yoga ajudou a desenvolver uma série de métodos no mundo, que desde filosofia, práticas físicas, médicas, terapêuticas, religiosas, o yoga realmente influenciou muitas correntes diferentes de pensamento e ciência no mundo, tá? Então, esses três personagens, né, Swami Kuvalayananda, Swami Shivananda e Krishnamacharya, foram os responsáveis por esse movimento de resgate da autoestima hindu, onde apresentam um tipo de yoga de alta performance, um yoga físico, aliado ao yoga antigo, ao yoga filosófico, tá? E isso vai ganhando força no mundo, vai se disseminando no mundo. E o primeiro país, né, fora da Índia, a cultivar esse tipo de treinamento é a Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra, justamente por conta da colonização britânica lá por quase 200 anos, tem hoje a maior colônia indiana fora da Índia, né? É comum, a Inglaterra, ela durante um bom tempo detinha ali a maior concentração de escolas de yoga fora da Índia. Hoje, os três países, né? Os três lugares onde tem uma concentração maior de escolas de yoga obviamente, a Índia está em primeiro sempre, né? Mas nos países ocidentais, primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil e terceiro o Reino Unido, né? Então, o Brasil realmente o yoga cresceu bastante aqui por personagens que a gente vai estar conversando ao longo das aulas, que eu vou explicando, né, para vocês como é que determinada técnica surgiu, como é que isso aconteceu no país. Mas a gente pode definir aqui que os grandes responsáveis pela difusão no yoga brasileiro, que começa da década de 50 para cá com mais força, né? Tem outros personagens mais antigos que vocês vão encontrar na apostila 1, onde eu falo sobre a história do yoga no Brasil. Mas eu preciso fazer a justa reverência àqueles mestres, àqueles professores que realmente se propuseram a ensinar, a formar instrutores e a escrever sobre. Então, o primeiro foi o general Caio Miranda, e ele escreveu muitos livros sobre yoga durante o regime militar no Brasil, né? Livros estes que foram traduzidos para muitos idiomas, né? Ele, é claro, ele vai trazer ali um yoga mais esotérico, mais místico, também aliado a um tipo de treinamento físico. O general Caio Miranda, ele era parrudão, ele era forte, né? E ele dava aulas em academias. No Rio de Janeiro começou lá, inclusive, e ele formava instrutores em academias desse tipo de yoga, que é chamado de yoga clássica, né? E, inclusive, o Brasil tem essa curiosidade. A gente aqui é o único lugar do mundo onde falamos a yoga e o yoga. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso ou se perguntaram qual é o certo, o yoga ou a yoga, né? Bom, yoga é uma palavra de gênero masculino, né? E geralmente, seguindo uma das convenções sânscritas, porque são várias, né? A grande parte das palavras em sânscrito terminada em a também é de gênero masculino.
Então, correto é pronunciar o yoga. Você vai no mundo inteiro, as pessoas falam yoga. Mas como o yoga no Brasil ganha muita força no Rio de Janeiro, e o carioquês, né, tem um dialeto próprio, o carioca tem uma dificuldade em pronunciar fonemas fechados, então o O vira O, o E vira E. Então, ficou yoga. E aí a gente tem hoje no Brasil, de certa maneira, duas linhas, a yoga e o yoga. Mas sobre isso, eu posso repetir a orientação de um segundo professor muito importante, já não está entre nós mais, o general Caio Miranda também já faleceu, que foi o professor Hermógenes, que foi um coronel do Exército, né? Professor de língua portuguesa em escolas militares, que vem um pouco depois da geração do general Caio Miranda, e ele dizia, olha, não importa se você fala a yoga ou o yoga, o importante é praticar. Mas a pronúncia mais adequada, mais correta é o yoga, gênero masculino. Então, não esqueça, tá? Qualquer parte do mundo a gente pronuncia yoga. E aí, esse segundo personagem, né, que foi o professor Hermógenes, muito querido, ele desenvolve um tipo de Hatha Yoga que ele une a técnica do Hatha Yoga com a espiritualidade. Ele integra ali elementos do cristianismo com o hinduísmo. Ele faz isso, inclusive é chamado de o poeta do yoga. Ele escreveu muitos livros. Eu adoro as poesias dele. Inclusive, recomendo vocês a lerem algum dos tantos livros dele que eu vou recomendar na bibliografia, inclusive, tá? Vale a pena também. E um terceiro personagem muito importante na história do yoga nacional é o professor De Rose. Ele também escreveu muitos livros a respeito do yoga, formou, acredito eu, a maior parte dos professores de yoga que existe hoje no Brasil, porque enquanto o professor Hermógenes ele escrevia muito, é verdade, artigos, livros e tal, ele não tinha preocupação em formar instrutores, formar professores. O general Caio Miranda teve essa preocupação, né? Já o professor De Rose, ele se preocupou em formar novas gerações, muitos instrutores. Eu mesmo fiz parte de uma das formações do professor De Rose, né? Dentre outras que eu fiz fora do Brasil também. E ele escreveu e continua escrevendo, escreve muito bem, e ele é um dos responsáveis pela difusão do yoga em todo o território nacional. Isso porque ele fez um trabalho também em comum acordo com universidades estaduais, federais e católicas do Brasil inteiro, oferecendo yoga como curso de extensão universitária, mas também ali era a oportunidade para as pessoas aprenderem yoga com aval universitário para montar estúdios, montar escolas, dar aulas de yoga, né? Então, esses três personagens, eles são extremamente importantes na história do yoga nacional. O general Caio Miranda, o professor Hermógenes e o professor De Rose. Aos três, a minha eterna gratidão, tá? E os demais, claro que fazem parte da história do yoga e desenvolveram ali trabalhos um pouco mais modestos, mas ainda assim preciosos e importantes, para tornar hoje o Brasil o segundo país em maior número de praticantes de yoga no mundo. Então veja o potencial que nós temos pela frente. São mais de 200 milhões de habitantes desse país. É enorme. Então há muitos lugares para a gente levar o yoga. Há muita gente que anseia por praticar o yoga e cabe a você aqui, estudando com a gente, se apropriar dessa prática e depois compartilhar com o maior número possível de pessoas, tá? Bom, então, em linhas gerais, nós entendemos hoje o que é o yoga, o que significa, de onde ele veio e qual é a sua proposta. E repito, a missão nossa aqui no método Yoga Postural Moderno é, primeiro, ensinar você a capacidade, né? Transmitir a você uma maneira inteligente, eficaz e mnemônica para você poder realmente fazer as associações necessárias, integrando o yoga antigo filosófico com o yoga moderno. Se você consegue isso, você tem um grande diferencial nas mãos. Porque as pessoas, quando buscam praticar yoga, assim como você, assim como foi comigo, ela não quer apenas fazer atividade física, não é verdade? Porque se fosse apenas atividade física, eu me limitaria apenas a ir para a academia, ou correr, jogar tênis, nadar. Esporte é maravilhoso, atividade física é fundamental na vida, a gente precisa se mexer e se mexer de maneira inteligente, ou seja, fazer uma atividade que respeite o seu corpo, né, a sua integridade física. Mas as pessoas procuram yoga também por outros fatores, que envolvem justamente o gerenciamento mental, o gerenciamento emocional, a filosofia, a oportunidade de desenvolver numa prática regular de yoga um tipo de treinamento que favoreça o desenvolvimento do corpo físico, mental e emocional. Então,
Nesse trabalho holístico, né, integrativo, nós temos, primeiro, uma grande responsabilidade nas mãos, porque atuamos em muitas frentes diferentes, né? E segundo, um grande comprometimento com a tradição mais autêntica. Entenda que você, futuro instrutor, dentro da linha sucessória do yoga, dentro da linha do tempo do yoga, temos o princípio do yoga lá atrás. Desde a fundação mitológica, Patanjali, que sistematizou os Yoga Sutras, todos os mestres da tradição, até chegar a você. Você está na outra ponta dessa linha do tempo, que é milenar. Ou seja, você representa uma profissão que tem mais de 5.000 anos. Você representa um legado filosófico e cultural que foi responsável pelo desenvolvimento de milhares de pessoas ao longo de séculos e milênios. Então, percebe quão importante é essa missão? E entenda, portanto, que não é o yoga que está aqui para nos servir. Porque antes de eu, você, qualquer pessoa existir, o yoga já existia. Depois que formos embora desse mundo, o yoga vai continuar. Então, o que é que eu posso fazer para contribuir para que essa linha do tempo continue seguindo e crescendo, despertando mais pessoas dentro daquilo que o yoga sugere, que é autoconhecimento por excelência, muita iluminação e libertação daqueles estados inferiores de existência que produz muito sofrimento dentro da nossa mente e coração. Então, é neste sentido que eu convoco você para este nobre ideal, para essa nobre missão, que é ser um acharya. Acharya é professor, instrutor, aquele que vai guiar outras pessoas por este caminho. Então, percebe que não é só físico, né? Não é só levar ali saúde física para as pessoas, ensiná-las a gerenciar o estresse, as tensões, a ansiedade, a respirar melhor, a ter um corpo mais bonito, a corrigir a passada, a ficar mais elegante, a ter uma mente mais aguçada, enfim, é muito mais do que isso. E é esse mais que eu vou ensinar você a cultivar e a desenvolver primeiro em sua vida, para depois compartilhar com todos os demais. Tá bom? Então, encerramos aqui a aula 1. Tem os exercícios de fixação. Eu preciso que você responda a todos eles para que eu possa te dar acesso à aula 2 na sequência, tá? Em paralelo, tem as práticas físicas que você precisa desenvolver. São 2 aulas e você vai desenvolver essas aulas práticas ao longo deste mês. E eu recomendo para que você volte esse vídeo, coloque aí para ouvir, para ir assimilando tudo aquilo que eu estou passando para você de uma maneira bem objetiva, bem sintética, para que realmente seja fácil a compreensão dos conceitos, da técnica, da filosofia, da história, da tradição. Tá bem? Então, ficamos por aqui. A gente se vê na próxima aula. Om Dharma.